Bom dia. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui para dentro do nosso modelo os dados de cada amostra aqui dentro. Para fazer as amostragens, nós temos que gerar os códigos para cada pontinho aqui dentro. Por quê? Quando você vai lá em campo, você quer saber qual é o ponto ou qual é o código desse ponto, ou seja, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4 e assim por diante, para você saber qual que é a sequência dos pontos que você está trabalhando, beleza? Então, eu vou pegar aqui as minhas amostras, vou aqui na minha tabelinha e vou começar a colocar. Ele coloca um ID aqui com números aleatórios, não é isso que a gente quer. Então, eu vou clicar aqui no meu lápis e vou criar os códigos que eu quero, ou seja, os códigos para todos os dados. Então, eu vou vir aqui na minha tabelinha, na minha calculadora de campo e vou colocar lá código, certo? Sem acento, sem nada. Vou clicar aqui no número, texto e vou criar um código. Então, aspas, p, aspas, certo? Para que ele crie o código para mim, tá certo? Eu vou colocar p0 para que ele crie p01, p02, p03 e assim por diante. Ou eu poderia ser P1, P2, P3, P4 e assim por diante. Eu vou pôr P0, que é o que eu quero lá dentro. Vou clicar na minha barrinha de concatenação e vou colocar aqui no meu row number. A ideia é que o seu texto tenha um número de códigos. Eu vou deixar com 10, não poderia ser 5, 100, o tanto que você achar melhor. Eu vou deixar com 10. E ele vai criar aqui para mim, ó, P01, P02, P03 e assim por diante. Vou dar OK. Olha lá, ele cria todos os códigos para mim. Ó. Então eu tenho 26 amostras de solo. Então, outra coisa, também se você precisar ir a campo com esses dados, eu precisaria das coordenadas x e y. Então eu vou clicar na minha calculadora de campo de novo, coord x, número real, dólar x. Escreve desse jeito. 10 casas antes da aviso e 3 casas de precisão. Ele vai criar aquilo ali. Então, automaticamente ele cria a coordenada x. Calculadora de campo, coord y, que é a coordenada y, ficar igualzinho, real, 10, 3, aí você põe dólar, y. Ok. Pronto, ó. Calculei a coordenada x e a sua respectiva coordenada y. Esse ID eu não quero, vai virar sujeira só. Então, clico nesse excluir campo aqui. Ele aparece para mim essa janelinha. Eu pego esse ID lá, ó, e somo. Aí você vai ficar com o seu código, coordenada x e a coordenada y. Se você precisar ir a campo, você já tem a coordenada de cada um deles, ok? Então, salvo e fecho. Então, já preparei os meus dados para receber as minhas informações. E aí, eu posso demonstrar ele aqui aonde eles vão ser. Clico aqui na vassourinha. Vou, pontos selecionados, que é onde eu estou criando, certo? Vou no meu ABC aqui. Rotulação individual. Vou lá, código. Eu gosto de pegar aqui, ó, na posição, que é esse último aqui, coloco 2. Opa, 2. Para ele deslocar um pouquinho, tá? Você pode diminuir o tamanho, 10 é muito grande, eu vou colocar tamanho 8, tá vendo? O meu símbolo, eu não gosto dessa bolinha aí não, eu gosto dele ter um xzinho aqui, ó, que eu acho bem legal, certo? Tem esse pontinho aqui, ó, também, ele fica bem legalzinho, se você achar, tá? Mas eu gosto, tem um símbolo aqui, pode ser essa bolinha, tá? Deixa eu só modificar aqui. Deixa eu botar sem preenchimento. Olha lá, tá vendo? Aí fica só a bolinha lá, ó. Fica bem legal também. Ele fica legalzinho. E aí eu posso diminuir o tamanho para 2, ó. Ele fica um pontinho mais fácil de você identificar, tá certo? Então é bem mais tranquilo. A gente consegue
ficar mais limpo o desenho, tá certo? Então agora eu vou deixar ele nesse tamanho, vou travar aqui para mim poder travar a visualização, tá vendo? Agora eu sei que o P1 é aqui, o P2 é aqui, o P3, o P4, tá vendo? Ele numerou para mim certinho, todos eles, tá vendo? Bonitinho, e eu tenho as 26 amostras. Se eu quiser colocar mais uma, eu posso colocar. Num outro momento a gente vai criar novas amostras. Vamos criar logo, que aí vocês aprendem a criar. Então, por exemplo, eu queria colocar 1.27, então você clica aqui no lápis, nesse pontinho aqui, e põe lá, ó. Ele abre essa janela, que é o código, que é o P027. Ok, ó. Ele já põe para você lá, tá vendo? É bem simples. Então você pode colocar quantos pontos você achar que precisa. Se você, ficou faltando um ponto aqui ou um ponto ali, você pode colocar eles aí dentro. Não tem problema nenhum, tá certo? Eu vou salvar, vou fechar. Então ficamos com 27 pontos aí dentro. Mas esse aqui não tem a coordenada. Não tem problema não. A gente atualiza, certo? Vamos atualizar campo existente. X. Então você põe aqui, ó, $X. Ok? Olha lá. Já fez? Atualizar. Y. $Y. Ok? Olha lá. Atualizou. Prontinho. Coisa rápida. Fecho. Fecho. E aí, eu já tenho agora os dados para que eu possa gerar os meus códigos. Então, para cada amostra, eu vou ter a minha codificação. Tem como eu exportar isso aqui lá, para me ver lá no Excel ou em algum outro lugar que eu possa estar trabalhando fora do QGIS? Tem sim. Então, eu vou pegar os meus pontos, botão direito, exportar, salvar feição como. Vou aqui no meu shapefile e vou colocar aqui, ó, XLX, que é do Excel. 3 pontinhos, pontos selecionados, certo? Salvei, beleza? Não desmarca aqui, ó, senão ele vai criar uma tabelinha aqui, vai virar sujeira e você não precisa, tá? Vou dar OK. Ó, abriu. Você pode clicar aqui, ó, que ele vai abrir lá aonde ele salvou, para você os pontos selecionados. Você abre o seu Excel, clicando 2 vezes, ele já tem os pontos aqui para você, ó, todos os seus pontos selecionados aqui dentro. Então você já tem como jogar isso para fora para poder criar. O que eu vou fazer? Então eu fui lá, peguei a minha amostra, que eu coletei meus dados e fiz uma amostragem para cada pontinho. Então eu fui lá no campo, para cada pontinho eu fiz a amostra. Então eu tenho uma gama de coisas. Um detalhe que eu falo que é interessante vocês organizarem, tá vendo esses códigos? Às vezes o laboratório coloca, não é legal, mas CMOL, essas coisas, porque pode gerar erro lá no QGIS. Então o que a gente faz? Tira ele. Isso aqui, ó, underline, é mais fácil do que você colocar esse negócio aí, ó. Esse aqui também, ó, põe um underline nele, que é melhor, tá? Aí ele te dá a unidade, porque o laboratório põe isso aqui pra gente, mas às vezes essa configuração não é muito interessante, tá? Ele pode gerar erro, porque são palavras reservadas, tá certo? Às vezes ele não vai identificar lá no QGIS, tá certo? Eu faço geralmente assim, tá? Eu acho mais prático, tá certo? E aí a gente tem, porque isso às vezes dá problema, tá? Às vezes dá uns probleminha lá no QGIS, certo? E aí a gente tem que ir colocando, tá certo? Então eu tô tirando aqui. Eu não gosto muito de botar esse símbolo, essa simbologia, tá? A gente já sabe o que é cada um dele, então eu prefiro não colocar essa simbologia, tá? É só para poder organizar.
tá certo? Pronto. Feito isso, ó, tirei todos os caracteres especiais, que são caracteres que pode dar algum problema lá no QGIS. Salvar como, salvar opções, tá vendo? E vou salvar ele. Pode salvar no Excel, pode salvar em CSV separado por vírgula. É a mesma coisa. Eu particularmente gosto desse aqui, ó. Ele dá menos problema lá no QGIS. Bota ele em CSV separado por vírgula, que ele já resolve. Amostras, ok. Pronto, não tem problema nenhum. Esse aqui eu não preciso, que eu só fiz para utilizar lá. Agora, como que eu jogo esse cara aqui, ó, que é o CSV, aqui para dentro? Então, como é que eu jogo ele para cá? Desse jeito. Pega isso e joga aqui para dentro. Pronto. É difícil, né? Seleciono ele. Suas amostras estão aí, ó. Bonitinha, sem nenhum problema. Aí agora nós vamos, na próxima aula, fazer a codificação e a junção dos pontos em cada um deles, ok? Então na próxima aula a gente vai jogar tudo lá para dentro, tá certo? Então você pode ver aqui, ó, P01, 02, 16, tá tudo bonitinho aí, ó. Você tem 32 pontos, 32 amostras que foram gerados naquela área, tá? Então nós temos esses dados aí perfeitos, ok? Então até a próxima aula.